Se Mu e os outros não tivessem nos protegido. Quer dizer que conseguiram bloquear o meu ataque. Mas isso são... Eu consigo ouvir a voz de Athena vindo do submundo. Athena está nos dizendo para nos levantar. Faremos jus ao sacrifício dela! Vamos! Começando pelos Cavaleiros do signo de Áries, na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, temos o cavaleiro da raça Muviana, Mu de Áries, no século XX. Seu mestre foi o Muviano Xion de Áries, que foi cavaleiro no século XVIII, sendo que junto de Doku foi um dos únicos sobreviventes da Guerra Santa de sua época, tanto na linha do tempo canônica, quanto no passado alternativo de The Lost Canvas. Seus antecessores em Lost Canvas foram o humano Gateguard de Áries, que se corrompeu ao mal e traiu Athena, e Avenir de Áries, um viajante no tempo que veio de um futuro apocalíptico, onde Athena acabou perdendo a Guerra Santa para Hades, e então morreu. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, temos Kiki de Áries, o Muviano discípulo de Mu, e ele possui a habilidade de reparar armaduras, assim como Xion e Mu. E por último temos Teseus Gravas, o Cavaleiro de Ouro de Áries, da realidade alternativa de Saint Seiya Darkwing. Como cavaleiros da constelação de Ouro, temos o brasileiro Aldebaran, sendo o cavaleiro de ouro do signo de Touro na saga clássica do século XX. Ox de Touro é seu antecessor canônico no século XVIII, surgindo na saga Next Dimension. E no passado alternativo de The Lost Canvas, temos Asgard de Touro, que posteriormente muda seu nome para Aldebaran, a estrela principal da constelação taurina. Seu sucessor e discípulo é Teneu de Touro, que auxilia Xion de Áries após se tornar grande mestre na reconstrução do santuário após a Guerra Santa. Já o antecessor de Asgard no século XVI se chama Francisca de Touro, cujo nome é referência a um tipo de machado de guerra. E no futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, temos Harbinger de Touro, que no final da saga se torna o grande mestre do santuário de Athena. Já no universo paralelo de Saint Seiya Darkwing, o cavaleiro de ouro dessa constelação se chama Ain de Touro. Como cavaleiros da constelação de Gêmeos, temos Saga, o icônico cavaleiro de Gêmeos do século XX na saga clássica, e seu irmão Canon também acaba utilizando a armadura de Gêmeos na saga de Hades. E como seus antecessores canônicos, temos Caim e Abel de Gêmeos, que dividem o mesmo corpo no século XVIII na saga Next Dimension. No passado alternativo de The Lost Canvas, o cavaleiro desse signo é Astros de Gêmeos, que trai o grande mestre e é substituído após sua morte por seu irmão Défteros de Gêmeos. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, somos apresentados a Amazona Paradox de Gêmeos, que apoiava o santuário governado pelo deus Marte. Depois ela é substituída por sua irmã íntegra de Gêmeos, que é fiel a Athena. Na realidade alternativa de Saint Seiya Darkwing, temos Sojiro de Gêmeos, o irmão de Shoichiro, o juiz do inferno, sendo o espectro de Wyvern. Representando o signo de Câncer, vamos começar falando de Máscara da Morte, um dos vilões da batalha nas 12 casas da saga clássica no século XX. Seu antecessor canônico se chama Death Toll de Câncer, o contador da morte, que nos é apresentado no século XVIII na saga Next Dimension, sendo um cavaleiro conhecido por fazer caixões. No passado alternativo de The Lost Canvas, temos Manigold de Câncer, o discípulo do cavaleiro de Câncer do século XVI, chamado Sage de Câncer, que se tornou o grande mestre do século XVIII. Eles lutam contra o deus da morte Thanatos, e apesar de conseguirem selá-lo, mestre e discípulo acabam morrendo no processo. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega no século XXI, temos Schiller como cavaleiro de Câncer. E no futuro alternativo de episódio G, Assassino, temos Lancelot de Câncer, um antigo guerreiro da Távola Redonda do Rei Arthur, que se junta ao Santuário do Caos. Na saga Darkwing, o representante desse signo é Crimatório de Câncer, sendo assim seu nome também está relacionado com a morte, assim como seus antecessores Death Mask, Death Toll e etc. E agora, galera, vamos para os Cavaleiros de Leão, começando por Aioria, que é o Cavaleiro de Leão na história clássica, que se passa lá no século XX. Aioria também é o protagonista do mangá Episódio G clássico e do anime Alma de Ouro. Seu antecessor canônico é Kaiser de Leão, que aparece na saga Next Dimension lá no século XVIII.
Já no passado alternativo de The Lost Canvas, temos o prodígio Regulus de Leão, um dos cavaleiros mais poderosos dessa saga. Ele é filho do lendário cavaleiro Ilias de Leão, que é tido como um herói na história. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, temos Micenas de Leão, que foi o mestre de Eden de Orion, o filho do deus Marte. Já no futuro alternativo de episódio G Assassino, Ikki finalmente assume a armadura de ouro de leão e ainda luta contra a Ioria de Leão, que viajou no tempo e foi possuído por Zeus. Ikki consegue bater de frente com a Ioria, até o mesmo alcançar o nono sentido. E nesse momento o novo Cavaleiro de Leão recebe a ajuda de seus amigos Shiryu, Yoga, Shun e Seiya. E na saga Darkwing, o novo Cavaleiro de Ouro se chama Vassilios de Leão. Representando o signo de Virgem, como já sabemos em Cavaleiros do Zodíaco clássico, temos o famoso Shaka de Virgem, o homem mais próximo de Deus, que priva sua visão para conseguir acumular seu cosmo. O próximo é Shijima de Virgem, o antepassado canônico de Shaka. Ele viveu no século XVIII e aparece em Next Dimension. Shijima priva sua fala para conseguir acumular seu cosmo, assim como seu sucessor. No passado alternativo do século XVIII, mostrado em The Lost Canvas, o Cavaleiro de Virgem é Asmita. Ele é cego de nascença e um dos poucos Cavaleiros de Ouro que atingiu o oitavo sentido, estando ainda em vida. Já no futuro alternativo da saga Ômega, temos Fudou de Virgem, que afirma ser a reencarnação do deus budista Fudo Myo, enquanto seus antecessores tinham uma ligação com o próprio Buda. Na saga episódio G Assassino, temos Shun de Virgem, e assim como os outros, ele tem uma ligação com algum deus, sendo que Shun era o receptáculo de Hades, e também pode ser seu sucessor como o novo deus do submundo. E na história de Saint Seiya Darkwing, o Cavaleiro de Virgem se chama Henge. Como representantes do signo de Libra, para começar vamos falar de Doko, o Cavaleiro de Libra do século XX na série clássica. Ele possui mais de 200 anos de idade e é um dos sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, ao lado de seu amigo Xion de Ares. Doko também é conhecido como Mestre Ancião dos 5 Picos Antigos de Rosan, vigiando esse local que é onde estão selados os 108 espectros de Hades. Seu antecessor no passado alternativo de The Lost Canvas é Itia de Libra, que lutou nas Guerras Santas do século XIII ao lado de Crash de Aquário. Itia se tornou o grande mestre do santuário, governando o local até o século XVI, onde trai Atena e vira servo de Hades, ao lado de seu discípulo Gateguard de Áries. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, temos Genbu de Libra. Ele foi o quarto discípulo do mestre ancião, que já havia treinado o tema na saga The Lost Canvas, e Shiryu de Dragão junto de Yoko, do anime clássico. Tem até mesmo um vídeo aqui no canal contando mais detalhadamente a história dos discípulos de Doko, e eu vou deixar o link no card aqui desse vídeo para vocês conferirem. Após a morte de Genbu na saga Ômega, Shiryu finalmente assume o posto de Cavaleiro de Libra, porém no futuro alternativo da saga episódio G Assassino, apenas Shiryu foi o sucessor da armadura de ouro após a morte de Doko. E no universo alternativo de Saint Seiya Darkwing, temos uma Amazona de ouro representando esse signo, sendo essa a Amazona Kogetsuki de Libra. E vamos agora, galera, falar sobre os Cavaleiros de Escorpião. Na saga clássica, o Cavaleiro do século XX é Milo de Escorpião, conhecido por seus extensos discursos e explicações do golpe Agulha Escarlate. Miro foi criado primeiramente para ser o mestre de Yoga de Cisne, porém depois o Kurumada mudou isso e o Cavaleiro de Escorpião acabou se tornando o melhor amigo de Camus de Aquário, o verdadeiro mestre do Yoga. Eu até mesmo fiz um vídeo especial aqui no canal mostrando diversas curiosidades sobre esse cavaleiro e também tudo sobre essa história. O link vai estar no card aqui desse vídeo para vocês conferirem. Mas continuando, no passado canônico de Next Dimension, mais precisamente no século XVIII, temos Escarlate como Cavaleiro de Escorpião, que foi picado por um escorpião que possui um veneno fatal. Porém, após receber o sangue de Odisseus de Serpentário, o cavaleiro sobrevive e ganha a habilidade de ficar invisível. No passado alternativo de The Lost Canvas, temos Cárdia de Escorpião. Ele possui uma doença do coração, onde seu corpo começa a arder em febre, e ele também utiliza essa febre em seus ataques para infectar o oponente. E alguns anos antes de Cárdia, o Cavaleiro de Escorpião era Zafire, que morre após tentar trair Atena e então é caçado por Rugones de Peixes e Ilhas de Leão. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, temos Sônia, a filha de Ludwig, o receptáculo do deus Marte, e é claro, irmã de Eden de Orion.
Na saga Darkwing temos outra Amazona de Ouro, sendo Eulália de Escorpião. E como cavaleiros do signo de Sagitário, temos Aioros de Sagitário na saga clássica no século XX. Ele morreu ainda muito jovem, com apenas 14 anos, após dar a sua vida para salvar a bebê Atena. Seu antepassado canônico no século XVIII é Gestalt de Sagitário, que aparece em Next Dimension. Ele se considerava um centauro, já que sua aparência era de metade homem e metade cavalo. Porém, isso não se passava de uma ilusão criada por Odisseus de Serpentário, quando o Sagitariano ainda era uma criança e acreditava que teria se fundido com o corpo de seu cavalo falecido, chamado Tania. No passado alternativo de The Lost Canvas, temos Sísifo de Sagitário, e ele é o irmão mais novo de Ilhas de Leão e tio de Régulos. O cavaleiro acaba ficando cego na luta contra Iacos de Garuda, e ainda dá seu coração de bom grado para Faraó de Esfinge, para assim tentar abrir o portão do Lost Canvas. E após sua morte, seu corpo ainda se levanta para ajudar Xion e Régulos a fazer a exclamação de Atena. No século XVI, o cavaleiro de Sagitário se chama Aeras, e foi controlado pelas fadas do submundo durante a revolta de Itia. E lá no futuro alternativo de Saint Seiya Ômega e de episódio G Assassino, foi Seiya quem assumiu a armadura de ouro do signo de Sagitário. Indo agora para o signo de Capricórnio, vamos começar por Shura. O cavaleiro de ouro do signo de Capricórnio na saga clássica também é o protagonista do mangá episódio G Assassino. Shura se considera o cavaleiro mais fiel a Atena, porém sua lealdade ao santuário acabou levando ele a cometer uma série de erros, e também é o culpado pela morte de Aioros de Sagitário. No passado canônico da saga Next Dimension, no século XVIII, o antecessor de Shura é Izo de Capricórnio. Seu golpe Excalibur é retratado por uma katana diferente da espada medieval de Shura, e seu nome é uma referência ao samurai Okada Izo. No passado alternativo de The Lost Canvas, temos El Cid de Capricórnio, considerado como um assassino de deuses. El Cid mata todos os deuses dos sonhos, filhos de Hypnos, sendo eles Fobertor, Ícelos, Oneiros e Fântasos. Na saga episódio G Assassino, também temos o rei Arthur, que ressuscitou como o rei dos gladiadores. Ele tem a mesma aparência de Shura, porém seus olhos são vermelhos e cabelos brancos. Arthur é recrutado para ser o cavaleiro divino de Capricórnio do Caos, porém não chegamos a ver ele trajando a armadura na história. E no futuro alternativo de Saint Seiya Ômega temos Ionia, considerado como sendo o primeiro cavaleiro de Capricórnio. Ele é o único que não utiliza Excalibur. E no universo alternativo de Saint Seiya Darkwing, temos como detentor da espada sagrada o novo possuidor da Excalibur, o cavaleiro Eito de Capricórnio. Vamos começar os representantes agora de Aquário, falando de Camus, o cavaleiro de ouro desse signo na saga clássica e o mestre original de Yoga de Cisne. Ele morre lutando contra seu discípulo na Batalha das 12 Casas, e depois volta como um renegado ressuscitado por Hades, trajando uma Sapuris réplica de sua antiga armadura. No passado canônico de Next Dimension, temos Mistoria, o cavaleiro de Aquário do século XVIII. Ele luta contra Yoga e tem sua armadura de ouro totalmente congelada pelo cisne. Já no passado alternativo de The Lost Canvas, no século XVIII temos Degel de Aquário, que se sacrifica congelando toda a Atlântida junto de Serafina, o receptáculo do deus Poseidon. Seu antecessor, o mestre Crash de Aquário, que se tornou um cavaleiro de ouro no século XIII e com apenas 13 anos de idade, lutou a Guerra Santa daquela época. Ele viveu por mais de 500 anos, até passar a armadura para seu discípulo Degel. No futuro alternativo de Ômega, temos Toquizada de Aquário, que tem o poder de congelar o tempo. E na saga episódio G Assassino, Yoga é o novo cavaleiro de ouro de Aquário, sendo assim o sucessor de seu mestre Camus. Galera, vamos falar agora dos cavaleiros de peixes, começando por Afrodite, o cavaleiro de peixes no século XX da saga clássica. Como um dos vilões na Batalha das 12 Casas, sua ideia é de que um poder supremo pode manter a paz e também a ordem do mundo, mesmo que esse poder venha do mal. Afrodite é conhecido por sua beleza e por utilizar rosas para atacar. Seu antepassado canônico em Next Dimension é Cardinale de Peixes, que possui cabelos loiros e, assim como Afrodite, começa traindo Atena, porém depois volta a servir a deusa. No passado alternativo de The Lost Canvas, temos Albáfica de Peixes. Sua aparência lembra muito a de Afrodite, porém ele não tem uma pinta no seu rosto como seu sucessor. Albáfica é considerado o mais belo cavaleiro de ouro e também possui imunidade a veneno, além de seu próprio sangue ser venenoso e conseguir atacar com ele.
Seu mestre foi Rugones de Peixes. O cavaleiro possui cabelos vermelhos e morreu após concluir o elo carmesim com Albáfica, onde desde o início de seu treinamento trocava uma gota de sangue com Rugones todos os dias, sendo essa também a origem de seu sangue venenoso. No futuro alternativo de Saint Seiya Ômega, temos Amor de Peixes, um dos mais poderosos cavaleiros de ouro de sua época. Amor é o irmão de Medeia, a esposa do deus Marte, e ele é o único cavaleiro de peixes apresentado até o momento que não utiliza rosas para lutar. No universo alternativo da saga Saint Seiya Darkwing, o cavaleiro de ouro desse signo se chama Alfrid de Peixes. E a última constelação que iremos abordar nesse vídeo, galera, é sobre o 13º signo Ofiuco. Também conhecido como Serpentário, o 13º signo fazia parte das constelações dos Cavaleiros de Ouro da Era Mitológica, que ao invés de serem 12, eram na verdade 13. O primeiro Cavaleiro de Ouro de Ofiuco foi Asclépio, que tinha o dom da cura. Porém, devido aos seus poderes, as pessoas começaram a venerá-lo como uma divindade, dividindo até mesmo o santuário da deusa Atena. Os deuses, como punição, baniram o signo de Ofiuco das constelações douradas e destruíram Asclépio e sua casa zodiacal. Já no século XVIII, em Next Dimension, Odisseus inicialmente é o cavaleiro da constelação de Ofiuco, que havia sido rebaixada para a patente de prata. E Odisseus é considerado como reencarnação de Asclépio e também possui poderes curativos, além de vários outros. Após sua morte, ele ressuscita como o 13º Cavaleiro de Ouro, sendo considerado o cavaleiro mais poderoso e sobe as 12 casas em busca da cabeça de Atena. Por último, temos a Amazona de Prata China de Ofiuco, e sim, galera, a China de Cobra, como conhecemos aqui na tradução brasileira, na verdade seria China de Ofiuco. Esse é o nome original de sua constelação, e por isso ela tem uma ligação com Odisseus e Asclépio, sendo que China é a sucessora dessa constelação que foi rebaixada para prata. E uma das teorias mais comentadas na fandom de Cavaleiros é que a Amazona de Prata, assim como Odisseus, poderá despertar um dia a forma dourada de sua armadura, sendo que momentaneamente a Amazona até mesmo foi controlada, ao que parece, por Asclépio na saga Next Dimension. Sendo assim, a Amazona de Prata seria a primeira Amazona de Ouro canônica na história criada por Masami Kurumada. Então, pessoal, gostaram desse vídeo? Comentem aí para eu saber se vocês gostaram de conhecer quais são todos os Cavaleiros de Ouro das sagas oficiais de Saint Seiya. E no mais, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?